agora, nesse segundo momento? Então, seria importante vocês darem uma lida aí também nas súmulas vinculantes, certo? Isso, porque elas provavelmente vão cair. Se não cair, pelo menos funciona para você poder interpretar alguma coisa, alguma questão que diga respeito a um direito fundamental que seja trabalhado na súmula. Entendeu? É isso aí. Então vamos lá. Por exemplo, então é importante que você conheça lá o artigo 103A da Constituição Federal, correto? Que diz assim: o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matérias constitucionais, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Aí o parágrafo primeiro diz assim: isso foi tudo promovido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? E também tem a Lei 11.417 de 2006, que regula, que dá concretude a esse artigo da lei. Artigo 103 da Constituição, artigo 103A. E aí o parágrafo primeiro diz assim: a súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual sobre o órgão judiciário ou entre esse e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. O parágrafo 2º diz assim: sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional também 45. E, por fim, o parágrafo 3º diz assim: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ao que indevidamente a aplicar ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao STF, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. E aí as súmulas que eu elegi aí de interesse da Polícia Militar para vocês, eu fui até além, né? Eu botei mais do que deveria, mas tem algumas principais que eu vou falar aqui. As outras estão no material que, inclusive, eu já disponibilizei lá no Classroom. Se vocês perceberem e voltarem nas aulas anteriores, eu dei um incremento lá com alguns outros materiais, tá? Para facilitar ainda mais a vida de vocês. Então, temos aqui a súmula vinculante número 5, que diz assim: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Então pode pintar tanto uma quanto a outra para vocês aí. Uma com relação ao processo administrativo e outra quando diz respeito lá aos artigos da Constituição referente ao serviço militar. Entenderam? Uma outra questão que também eu acho importante, que pode cair aí no dia a dia policial, é o emprego de algema, né? Diz lá a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte dos presos
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal, de agente ou de autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo de responsabilidade civil do Estado. Então, pode cair, no caso da prisão em flagrante, se vai utilizar o algema ou não, pode cair também para falar sobre responsabilidade civil do Estado, lá no 37, parágrafo 6º da Constituição, referente à responsabilidade da administração pública. Então, é rico o tema. Grande chance de cair a súmula, 101, a súmula 11. Outra súmula importante também é a súmula 13, que diz assim: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. E aí fica a dica. O terceiro grau, como é que calcula isso? Que parada é essa de terceiro grau? Aí você imagina assim, ó, para cima, você, aí sua mãe ou seu pai, para cima, 1 grau. Aí da sua mãe para sua avó ou seu avô, mais 1 grau. Então já estamos no parente consanguíneo de segundo grau. Aí você desce. Terceiro grau seria o seu tio ou sua tia, irmão do seu pai. Significa dizer que o primo seria um parente de quarto grau, que não está abarcado pela súmula. Então, cuidado com o primo na hora da prova, ok? Então, terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíprocas, viola a Constituição Federal. Quando ele fala de designações recíprocas, é para evitar aquele tipo de um nepotismo cruzado. Um exemplo, você é do estado, eu sou do município. Aí eu apadrinho um ente da tua família aqui, você apadrinha um ente da minha família lá. E nomeia em razão disso, entendeu? E aí seria o nepotismo cruzado. Cuidado também com isso. Outra questão importante com relação à súmula vinculante nos cargos políticos. Cargo político não se aplica a súmula vinculante. Entendeu? É discricionário do administrador público nomear para seu cargo de confiança em cargos políticos. Um exemplo, secretário de Estado, secretário municipal. E aí você tem que se ligar nesses cargos que são eminentemente políticos. Entendeu? Então, não é proibido. Uma questão que o STF tem batido é o seguinte: a não ser que seja gritante a desproporcionalidade técnica. Um exemplo, vai nomear para uma secretaria de saúde um parente que é pedreiro. Nada a ver, entendeu? Aí não dá. Aí fica difícil. Então, essa linha colateral você vai achar no direito civil, no direito de família, a forma de você verificar quem tem direito à herança. Entendeu? Como é verificada a sucessão dos bens. E aí, uma forma de você fazer esse cálculo em linha reta ou colateral, eu fiz para vocês em linha reta, para ascendente e não descendente. Eu não fiz para baixo, fiz para cima, só para você entender. Mas pode ser feito para baixo também. De mim para o meu filho, para o meu neto, entendeu? Sim, sim, sim.
Então, aí dando continuidade à nossa explicação aqui sobre a súmula, você vai perceber que a gente tem na sequência a súmula vinculante número 14. A súmula 14, que. Deixa eu só voltar aqui então. A súmula 14 diz assim: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova e já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, aqui a gente está vendo garantido o direito amplo de defesa e ao contraditório da pessoa que está sendo investigada. Por isso, da súmula vinculante número 14. Tem uma série de observações com relação à súmula 14, mas que não vem ao caso aqui, porque se cair para vocês a súmula 14, provavelmente não vai ser esmiuçando todo o aparato processual penal por detrás dela, entendeu? Fica com a memória fresca com relação à súmula 14, que tem grande chance de cair na prova. A súmula vinculante 24, eu não vou ler aqui porque fala de crimes tributários. Eu botei mais para título de curiosidade aí, crime material, depois vocês dão uma lida. A súmula vinculante número 25 é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, essa aqui pode ser importante porque volta e meia, você na rua trabalhando, na supervisão, você é chamado porque tem um problema entre pais com relação à visita do filho. E aí vem a situação da pensão alimentícia, se prende, se não prende, se é depositário infiel. Antigamente tinha muita essa dúvida. Hoje já está pacificado, todo mundo sabe, inclusive na delegacia, que não é feita a prisão de depositário infiel, em razão da súmula vinculante número 25 do Pacto São José da Costa Rica e daí por diante. Mas é bom vocês terem conhecimento para que se cair na prova, tá? É ilícita a prisão civil depositário infiel, porque você vai ler lá no artigo 5º, o inciso agora me fugiu a mente, mas tem lá um dos incisos do artigo 5º exatamente sobre a prisão civil do depositário infiel. Só que ela foi, digamos assim, foi suspensa. Entenda como não lida aquela parte ali, porque o STF, ao julgar uma determinada ADIM, na época ADIM, agora ADI, o pessoal fala, entendeu que o Pacto de São José da Costa Rica teria suspendido a eficácia da norma. Em razão disso, ela cancelou a prisão civil do depositário infiel, ok? E aí, com relação a tratados de direitos humanos, o STF entendeu que nesses casos haveria uma supralegalidade entre. E aí, eu só não vou adentrar nesse ponto, porque primeiro que está me faltando fôlego que eu estou com Covid. Segundo, porque eu ainda tenho que explicar as outras súmulas. Mas depois. E também porque não cai na prova de vocês. Senão eu explicaria aqui, passo a passo, a entrada em vigor dos tratados de direitos humanos, como isso é parametrizado com relação à Constituição Federal. Eu tenho até um artigo escrito junto com o Queiroz e Andrade, lá um advogado que trabalha na Polícia Militar aí. Doutor Queiroz, né? Gente boa, meu amigo, e tem um artigo aí com ele com relação a controle de controle de convencionalidade, tá? Mas não vem o caso aqui. E aí, o artigo 77, né? O inciso 77 do artigo 77? Tem certeza? Tá, ok. A súmula vinculante número 26, também eu vou deixar para vocês lerem em casa, mas fala sobre crimes hediondos e equiparados. A súmula 35, a nossa súmula 39 também seria importante. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos de membros da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então, isso aqui compete privativamente à União. Pode cair na prova de direito constitucional, entendeu? Legislar sobre
vencimento de membros da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do DF. União é isso aí. IDF, que eu falei, pô, não pode ser 77, é que eu não tenho aqui como ver de cabeça, mas com certeza não era 77, que já fala da parte de ali da gratuidade de justiça, isso aí. Que o último é 78, que fala sobre fala sobre a duração razoável do processo, etc., o princípio da duração razoável. Então, com certeza, eu sabia que não era 77. É a 67, porque, inclusive, é anterior ao habeas corpus. O habeas corpus é o 68, se eu não me engano. E aí, é isso aí. Eu ainda tenho alguma coisa na cabeça, mesmo sem oxigênio. Vamos lá, eu assumo 56 aqui. Isso aqui pode cair na sua prova, tá? Primeiro porque é novidade. Súmula 56, súmula vinculante 56. E eu faço uma explicação aqui do recurso do recurso extraordinário, que inclusive foi tema de repercussão geral aqui, o recurso 641.320 do Rio Grande do Sul, com os parâmetros fixados. A súmula vinculante diz assim: a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese o parâmetro fixado no RE 641.320 do Rio Grande do Sul. Eu trouxe aqui os parâmetros para vocês e fiz um resuminho aí para vocês da súmula vinculante. Leia esse resumo algumas vezes para você não ser surpreendido na prova, ok? Enfim, essas foram as minhas considerações hoje. Eu vou